O nosso tema agora no programa Espaço Aberto é economia. O Brasil tem hoje aproximadamente ou mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes, segundo dados do Serasa. Entre 2020 e 2022, a proporção de famílias endividadas no país passou de 66% para 77%. Este é um dado que faz parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada mensalmente pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pensando nisso, lançado em julho deste ano, foi lançado o programa Desenrola Brasil, que é um programa emergencial do governo federal, tem como intuito combater a crise, de inadimplência que vem se alastrando aí, talvez até aumentando desde a pandemia de Covid-19. Para conversar conosco sobre esse cenário, a gente recebe aqui em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Alexandre Ferreira, que é coordenador geral de Economia e Legislação do Ministério da Fazenda, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane. Obrigado aqui, né? Então, um prazer estar aqui com você. E acho que para os ouvintes e telespectadores aqui, né, da Rádio TV Câmara de Bauru, falar que esse é um momento muito importante, que é a chegada do fim de ano, né? A gente vai se aproximando da virada de ano e é um momento para a gente poder realmente olhar, falar, se reorganizar financeiramente e se desenrolar das dívidas que a gente tem. E acho que, né, você trouxe um ótimo contexto em que a gente vem do período na pandemia em que muita gente teve o seu ganho, teve a sua renda prejudicada. Isso levou realmente a uma situação de endividamento maior e que muita gente teve que fazer dívida, inclusive para comprar itens básicos, né? Uma parte significativa da dívida no cartão de crédito é com supermercados. Então você veja que não é que o pessoal, né, tá querendo gastar demais, nem nada, que às vezes você precisa realmente ter uma situação em que você precisa se endividar. E o que que acontece é que as pessoas ficaram com o nome negativado, né? Porque quando a pessoa fica endividada, o banco vai lá e negativa o nome número de crédito. Isso traz várias restrições para a vida da pessoa. Então, o Desenrola, ele é uma grande forma que a gente encontrou de colocar na mesma mesa, de um lado, os credores, que são as empresas que têm alguma coisa para receber, então, tanto banco quanto companhia de água, distribuidora de energia e varejista, e do outro lado as pessoas que querem renegociar. E para isso, né, a gente agora, em outubro, complementou o programa com uma grande plataforma que está disponível no desenrola.gov.br, em que as pessoas podem renegociar essas dívidas desse período de 2019 até o final de 2022, com descontos que, na média, estão em 83%, mas que a gente tem visto desconto de 96%, 97%, 98%, com parcelamento, né, sem entrada, começando a pagar em 60 dias, e com uma taxa de juros muito pequena, uma taxa de juros que é de crédito consignado praticamente. Então, para quem está ouvindo a gente, ganha até 2 salários mínimos, ou é beneficiário de algum programa do governo federal, tipo Bolsa Família, e está inscrito no cadastro único, acesse a plataforma e veja lá o que tem de renegociação para você. Não deixe para depois, aproveite, porque esses descontos e essas condições, elas são as melhores que tem para renegociação hoje, porque tem a garantia do governo, a garantia do poder público. Então a pessoa acessa a plataforma, ela faz o login com a conta do GovBR, que é a conta que a gente usa para acessar o INSS, o imposto de renda, a carteira de trabalho, né? Então, é a sua conta do governo, você acessa e lá você vai poder escolher como renegociar. Se você quer pagar à vista, se você quer pagar parcelado, né? E já teve muita gente que participou, né? A gente tem aqui mais de 4 bilhões de reais que já foram renegociados na plataforma com esse descontão todo. Então, tem muita gente sendo beneficiada. Então, para você que está ouvindo e está em dúvida, vamos lá, procura, porque é difícil, é um tema chato, tira o sono da gente, a gente fica mal-humorado, fica chateado. Então, vamos aproveitar, porque ó, tem gente renegociando 2, 3, 4, 5 dívidas e resolvendo a vida de uma vez só e se preparando para chegar melhor no Natal, na virada de ano, né? E para ter aí um 2024 mais tranquilo.
Uhum. Você comentou sobre esses requisitos, esses critérios, né, para participação do programa Enrola Brasil, Desenrola Brasil, aliás. Como é que a gente consegue fazer um desenho do perfil dos consumidores que estão inadimplentes, estão mais endividados? Um dado muito interessante é o fato de que as contas essenciais agora fazem parte desse pacote de dívidas, contas com supermercado, como você comentou, conta de luz, conta de água. Dá para traçar um perfil hoje do brasileiro que está numa situação de endividamento? Olha, a gente sabe que uma boa parte das pessoas endividadas e das famílias endividadas tem essa renda de até 2 salários mínimos. Então, uma renda individual, a gente está olhando focado muito para esse público. É, tem hoje 30 milhões de pessoas que podem entrar na plataforma e renegociar. Então, a gente está olhando aqui para esse patamar, né? O programa como um todo, a gente já teve aqui cerca de 3,5 milhões de pessoas que fizeram renegociação ou na plataforma ou então diretamente com os bancos. E tem mais 10 milhões de pequenos registros de dívidas de até R$ 100 que foram desnegativados pelos bancos como parte do programa. Essas dívidas muito pequenininhas, às vezes a pessoa tinha uma dívida de R$ 100, estava impedindo ela de poder acessar crédito para comprar uma moto, para financiar uma geladeira, ou mesmo para conseguir fazer um contrato de aluguel, né? E o credor vai lá, o locador vê, né, verifica. Então, isso é muito, acho que é muito importante, né, que é para aquilo. Então, né, reforçando, o que que a gente está fazendo hoje, né? Essa plataforma de renegociação é para pessoas que ganham até 2 salários, ou eventualmente, né, que estão no cadastro único do governo federal, que é quem é beneficiário do Bolsa Família, por exemplo, e tem essas dívidas do período de 2019 a 2022, seja no cartão de crédito, seja com companhia de eletricidade, com a loja, né, com a varejista lá, que você financiou um fogão, uma geladeira e parou de pagar. Então, essas dívidas, elas podem estar lá na plataforma. Então, entra lá, acessa, e tem muita gente renegociando. Eu vou dar um dado, acho que duas informações muito importantes. Todos os 5.568 municípios do país têm dívida, tem gente com dívida lá na plataforma para renegociar. E 97% dos municípios já teve renegociação. Então, Bauru, né, já teve gente renegociando, no interior de São Paulo, no país inteiro, tem gente aproveitando essa da plataforma. E semana passada a gente teve um dia muito importante, que foi até um chamado do presidente com o ministro Fernando Haddad, que foi o dia D do Desenrola, né? Então, o presidente Lula, o ministro Haddad, fizeram um grande chamado, né, e foram aí, então, foi o governo federal, junto com os bancos, então a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil abriram mais cedo, mas todos os bancos participantes também fomentaram, foram atrás, né, chamaram o pessoal para entrar na renegociação, e a gente chegou a ter mais de 2 renegociações por segundo acontecendo na plataforma, né? Então, só no dia D foram aí 430 milhões de reais renegociados em 150 mil dívidas que foram desenroladas pelos brasileiros. Então, é um momento muito importante. Semana passada, a gente também abriu a plataforma para que dívidas de até R$ 20 mil pudessem ser negociadas a prazo. Então, a pessoa entra, vê o desconto e ela pode escolher. Em parcelas de R$ 50, ela pode financiar isso em até 60 meses. Então, são condições realmente muito boas, né? Então, uma pessoa que tem uma dívida ali, às vezes, de R$ 2.000 está encontrando renegociação a 180, 200, né? Então é muito desconto e essa pessoa pode ainda parcelar. Tem muita gente pagando à vista, no Pix, no boleto, ou então parcelando e essa pessoa consegue ainda limpar o nome antes de começar a pagar. A pessoa está sem dinheiro agora, fala, olha, mas eu quero aproveitar o desconto do programa. Entra lá e faz o financiamento. E aproveita essa garantia e essa oportunidade aqui de se desenrolar. Alexandre, pensando aí nas dívidas renegociadas, né? Quais são as alternativas ou as garantias para que esses consumidores que optaram ou por um parcelamento, por exemplo, honrem, né, com o pagamento de suas parcelas e também não venham futuramente, até pensando aí num curto prazo, a se envolverem em novas dívidas? O Desenrola não é um programa de perdão de dívida, ele é um programa de renegociação. Isso é muito importante porque as pessoas depois que se renegociam vai ter que pagar.
Então tem aqui um desconto, né, nessa faixa aí de 80% a 90%, muito bom. Você pode pagar à vista ou parcelar. Quem parcela vai ter que honrar as parcelas porque vai ter um novo financiamento com o banco. Então, como é que funciona? A pessoa entra, renegocia, né, escolhe o desconto, vai lá no banco e escolhe, ó, quero parcelar. Esse novo parcelamento funciona como uma vida normal para ela. Vai ter condições muito especiais, uns juros muito baixos, de até 99%, e parcelas de R$ 50. Se ela não pagar, a dívida volta, né? Ela volta a ficar negativada, é claro, num valor muito menor, mas é uma negativação. Então, é normal. Então, é um ciclo normal. Então, é importante que as pessoas paguem e se organizem para poder ter uma vida financeira mais equilibrada. E para isso, a gente também disponibiliza, como parte do programa, um conteúdo de educação financeira que é muito simples, muito fácil. Então você acessa lá, tem o link na plataforma, ou mesmo para quem não vai participar do programa, né, e quer ter dicas de educação financeira, pode acessar gov.br/educação financeira e lá você vai ter alguns vídeos curtos, muito didáticos sobre como renegociar uma dívida, como se organizar financeiramente, como poupar, né? Como começar, depois que se renegociar a dívida, como que você estrutura seus gastos, né? Para não gastar mais do que ganha, como você começa a poupar um pouquinho e, por que não, depois até investir. Então tem lá conteúdos e links muito simples que a pessoa em 10, 15 minutos consegue ali começar a ter uma noção básica. Depois não, quero baixar uma planilha para me organizar, quero ter uma noção básica, porque todo mundo a gente sabe que, né, mesmo quem já está há mais tempo lidando com conta, também tem dúvida, né? Então a gente faz esse chamado aqui para quem fosse desenrolar também veja o curso, veja ali as dicas super básicas, porque tem coisa que, ó, né? Eu vi lá todo o conteúdo e tem coisa que eu passei a me organizar melhor também. Então eu tenho certeza que todo mundo ali que consegue ver vai ter aí algumas lições muito importantes que vão ajudar. É muito interessante justamente pelo fato de que parece algo óbvio, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, as famílias em especial, têm dificuldade de conseguir fazer todos os custos e despesas caberem dentro do seu orçamento mensal, né? E aí a possibilidade até de investir, como você comentou, por exemplo, fica completamente distante, né, Alexandre? É isso, então aquilo, o importante é quem está endividado agora, entender que é um momento para resolver isso. Então, é um tema difícil de lidar. Lidar com questões financeiras não é simples, não é fácil, ainda mais quando a gente está endividado. Então, vamos simplificar. Então, esse é um grande chamamento do governo para a gente simplificar a nossa vida. Então, vamos falar, vamos resolver, né? Quem está nessa situação, quem tem algum parente nessa situação, quem tem um amigo, né, que está ouvindo a gente aqui agora, não pense duas vezes. Vá você ou avise essa pessoa que tem uma oportunidade lá para desenrolar a vida, para melhorar e para depois conseguir se mudar, virar a mesa, mudar a relação que a gente tem, né, com a nossa situação financeira, com o cartão de crédito, com a conta do banco. Então, bora lá, porque é possível se reorganizar e a partir daí olhar, ver que tem que ajustar de gasto, o que dá para voltar a consumir, dá para voltar a financiar e ter aí uma vida ter um 2024 mais tranquilo. Então, a gente tem certeza que fazendo isso é possível e a gente ainda leva aí de quebra esse conteúdo de educação financeira que tem dicas muito importantes para todo mundo. Alexandre, só para a gente finalizar, né? O programa se encerraria agora no mês de outubro, foi estendido até o final do ano. Há chances de que ele seja prorrogado para 2024 ou que outras alternativas, né? Pensando num pacotão aí de tentativa de redução do número de endividados no Brasil e essa retomada do acesso ao mercado de crédito, né? Possam se viabilizar aí para o ano que vem. E quais os impactos que este programa devem ter na economia mesmo do país? Lidiane, a gente está hoje trabalhando com uma perspectiva de até o final do ano. É claro que o programa tem sido bem sucedido e a gente quer que ele ajude o máximo de pessoas possível, o maior número possível de pessoas. Hoje, o que está na lei do Desenrola é que ele vai até o final do ano. Então, a gente está com essa perspectiva, com esse sprint, né, com esse tiro aqui nessa reta final para alcançar o maior número de pessoas possível. Então, acho que em paralelo ao programa, tem uma outra coisa que a gente tem visto, que é o efeito desenrola, para além do programa. Então, tem muito feirão,
muito banco oferecendo renegociação em condições muito boas. Então, aquilo, né, para quem não está no desenrola e quer renegociar, quem tem uma faixa de renda maior, né, ou tem uma dívida acima de R$ 20.000, procura o banco, procura lá, né, dê uma olhada, veja o que que tá, que oportunidade que tem, porque tem muita coisa boa acontecendo, né? Nesse momento, não tem ainda um número para cravar, olha, qual que é o impacto disso na economia. Mas se a gente pensar, né, que quando a gente olha para o que foi renegociado na plataforma e para o que foi renegociado no banco, a gente já está falando aqui de cerca de R$ 25 bilhões em dívidas que foram renegociadas. Então, isso é gente que volta a consumir, é gente que volta a ter condição de fazer um parcelamento, né, de ir lá numa loja, comprar um bem, né, um eletroeletrônico, comprar, né, pô, precisa trocar o fogão, trocar a geladeira. Então, isso volta, a gente volta a permitir que essas pessoas façam isso. Então, isso tem impacto para o varejo e vai ter um impacto em especial para o varejo agora, né, para as compras de final de ano. Então, a gente espera que isso ajude, né, tanto as pessoas a ter uma condição melhor, quanto a movimentar as lojas, né, ajudar aí a vida do lojista que está contando aí com as vendas de Natal para fechar o ano bem. Perfeito, excelente. Alexandre Ferreira, coordenador geral de Economia e Legislação do Ministério da Fazenda, gentilmente conversando com a gente aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, comentando aí sobre os detalhes do programa Desenrola Brasil e também um pouco sobre o cenário econômico do país, pensando aí nessa situação de inadimplência que já atinge mais de 70 milhões de brasileiros hoje. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Obrigado a você, Lidiane. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!